Amém. Pode sentar. Eu vou falar essa noite sobre um tema que, de alguma forma, 100% dessa plateia, desse altar e daqueles que nos acompanham pela internet já viveram ou vivem. Eu vou falar sobre rejeição. Eu vou falar sobre rejeição. Todos, sem exceção, em algum momento da vida, sofreram do mal da rejeição. E a rejeição, ela traz consequências terríveis nas nossas vidas. Muitas vezes nós nem percebemos que o estilo de vida que vivemos e comportamentos inadequados que vivemos hoje são frutos de uma rejeição que sofremos em algum momento da nossa vida. Todos serão rejeitados. O próprio profeta Isaías diz que Jesus foi o mais rejeitado dentre os homens. Ele disse assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O próprio Senhor Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Portanto, nós também seremos rejeitados e fomos rejeitados. Se você lê o Novo Testamento todo, principalmente os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai ver que a vida de Jesus foi constante uma rejeição. Ele foi rejeitado o tempo inteiro. Onde ele chegava, ele era rejeitado. Ele morreu exatamente porque foi rejeitado pelo povo. E está cheio, a Bíblia está recheada de textos em que diz que ele foi rejeitado, mas mesmo assim, ele não abriu mão em nenhum momento do que o Pai o chamou a fazer. Apesar de ser rejeitado, a prioridade de Jesus sempre foi: o Pai me deu um propósito, e com esse propósito eu vou até o fim. Custe o que custar. E custou morte de cruz. Mas ele foi rejeitado. Mas ele mesmo diz assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as suas palavras, ou seja, o rejeitarem, ao sair daquela casa, daquela cidade, daquele ambiente, sacude o pó dos vossos pés. Se você for rejeitado pela palavra do Senhor, ele diz o seguinte: bata a poeira e dê a volta por cima. Siga em frente, porque você vai rejeitado, porque assim ele foi. Ele diz em Lucas o seguinte: se rejeitarem a vocês, é a mim que rejeitam. E se a mim rejeitam, é o Pai que me rejeitam, porque foi o Pai que me enviou. Portanto, a rejeição faz parte da nossa caminhada. Todos nós, em algum momento, somos rejeitados ou fomos rejeitados. Só que muitas dessas sementes de rejeição que foi colocado na sua vida, em algum momento, está trazendo na sua vida consequências terríveis no dia de hoje. Às vezes a gente nem percebe o que é. A gente começa a tratar das coisas pensando que o motivo qual é, e no fundo a gente não entende que aquilo foi uma semente de rejeição plantada muitas vezes em nossas vidas, ainda no útero de nossa mãe. Ainda no útero. Filhos são rejeitados algumas vezes no útero da mãe. Em alguns momentos na adolescência, na infância, na adolescência e na fase adulta. E normalmente as sementes de rejeição que são colocadas em mim e você, são colocadas por pessoas que nos deveriam nos amar. Principalmente pai, mãe, pessoas muito perto da gente, que em algum momento, voluntária ou involuntariamente, depositaram no nosso ser semente de rejeição. E isso vai trazendo consequências para a vida inteira. Porque quando a gente é plantado sob sementes boas, a árvore vai ser boa, os frutos vão ser bons. Mas plantados sob sementes ruins, a árvore vai ser ruim e os frutos produzidos por essa árvore vai ser ruim. O propósito de Deus, queridos, é isso que nós lemos no texto de Isaías, é que nós sejamos carvalhos de justiça. É isso que ele diz em 61, verso 3. E por sobre os que de Sião estão de luto, colocarei uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se tornem árvores boas,
Carvalho de justiça é carvalho de bondade. É uma árvore que é boa, que dá bons frutos. Agora esta árvore só é boa, aí ele completa, quando plantadas pelo Senhor para a sua glória. Portanto, a árvore só vai se tornar boa se ela tiver sido plantada num ambiente de amor, de compreensão, de tolerância, de paz. Mas num ambiente de rejeição, de medo, de culpa, quando nós somos plantados nesse tipo de ambiente, nós cresceremos doentes e passaremos a dar frutos doentes. Esse é o texto de Isaías. Ele começa dizendo isso aí no verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. É o próprio Senhor Jesus, através da vida de Isaías, que está sendo reproduzido, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Quebrantado de coração. E eu não preciso ser adivinho, que muitos e muitos que aqui estão essa noite, estão quebrados de coração, desmontados. Por fora estão abrindo um sorriso, construindo máscaras, que é uma das formas de esconder as rejeições, para poder ser aceito. Porque Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez a sua semelhança. São essas raízes de rejeição que são plantadas em nós, em algum momento de nossa vida, que vão gerar frutos doentes. Frutos que não são sadios, frutos maus. São essas raízes. Portanto, queridos, quando nós somos plantados na semente de rejeição, de abuso, de vergonha, de culpa, de uma autoestima negativa, os frutos vão ser ruins, não tem jeito. E são vários os motivos, as causas, as sementes de rejeição. São várias. As principais sementes de rejeição, quando é colocada em nossa vida, e eu vou tentar enumerar alguns motivos, algumas causas que geram a semente de rejeição na sua vida. Normalmente essas sementes são colocadas em nós por alguém que deveria nos amar de forma profunda, que é o nosso pai, a nossa mãe, pessoas que estão muito perto da gente, é que geram em nós esse tipo de semente. Eram pessoas que deveriam nos amar, era pessoa que devia nos acolher, eram pessoas que deviam nos aceitar como somos. No entanto, foram essas mesmas pessoas que plantaram a semente de rejeição em nossas vidas, e como esse resultado dessa semente, hoje estamos produzindo frutos maus. Mas em nome de Jesus, nós iremos iniciar a quebra disso, é hoje aqui. É hoje. Às vezes começa numa gravidez indesejada. A mãe percebe que está grávida num momento difícil da sua vida. Ela recebe a notícia da gravidez quando o marido está desempregado, quando estão vivendo uma crise no casamento e morando na casa da sogra. Ela recebe a notícia de gravidez. Aquilo é um impacto tão grande que a primeira reação dessa mãe é negar, é não aceitar esse filho. Ela já coloca naquele momento, apesar de um feto ainda, mal ter sido gerado, ela já colocou a semente de rejeição naquele feto, ainda no útero da mãe. A gente entende quando acontece isso, é difícil uma notícia dessa para uma mãe. Mas esse sentimento dela, garante os psicólogos, ali naquele momento já começou a gerar raiz de rejeição naquele feto que vai nascer. Ele já tem esse sentimento de rejeição. Às vezes é um sexo indesejado, o pai ou a mãe deseja menino ou deseja menina, e nasce o sexo oposto, e aquilo cria uma tristeza num determinado momento. A criança nasce às vezes com uma deficiência física, uma deficiência mental, uma deficiência intelectual, não consegue crescer aprendendo normalmente com as outras, e os pais derramam algum tipo de rejeição naquela criança. Comparam às vezes com outro irmão, pequenininhas, e está comparando. Seu irmão é isso, você não é isso. Você é preguiçoso, porque seu... E aquilo que aparentemente são coisas pequenas em nossas vidas, plantam na gente o sentimento: não sou amado, não sou aceito, não sou valorizado. E crescemos com isso. E vamos crescendo com esse sentimento de rejeição. Às vezes é abuso na infância, violência física,
violência emocional que o pai gerou naquela criança, e às vezes abuso sexual. Quantos passaram por esse tipo de abuso? Pai que deveria amar, pai que deveria acolher, está abusando do filho sexualmente. Aquilo gera no filho uma coisa terrível. Ela cresce com uma doença terrível, com uma ferida imensa, porque o pai que devia abraçar e acolher, está abusando dela, sendo violento com ela, com palavras, com gestos, ou a mãe. E aquilo fica, essa semente de rejeição vai ficando. Às vezes é uma simples morte de um pai, que é claro que é involuntário, mas a criança não consegue ler, o meu pai morreu, na cabeça dele ele vai dizer o quê? Eu fui abandonado, eu fui rejeitado. Queridos, não pensem que é bobagem esse tipo de coisa. Isso tem feito muito mal a muita gente. Isso tem destruído muitos relacionamentos na fase adulta. Muitos relacionamentos são rompidos na fase adulta. Muitos relacionamentos não conseguem se manter alegres, felizes, atendendo à vontade de Deus, por frutos de rejeição lá atrás, que muitas vezes a gente faz questão de não se lembrar. Alguns até a gente esconde no nosso subconsciente, porque é muito doloroso tratar sobre isso. É muito doloroso voltar e olhar para aquela rejeição que a gente sofreu, então é melhor esquecer. E tentar colocar na fase do subconsciente, onde ali ninguém mexe. Mas apesar de você não querer mexer, apesar de você não querer tratar, saiba de uma coisa, esse fruto está gerando fruto ruim na sua vida. Essa raiz, essa semente, está gerando alguns frutos ruins na sua vida. Situações são várias problemáticas, às vezes doença de um pai, doença de uma criança, de um irmão, você vai cuidar da outra. Um filho adoeceu, você dá mais atenção, vai ter que cuidar daquele filho. O outro não entende isso, o outro vai olhar e diz, meu pai ama mais aquele outro, e cresce com esse sentimento. Eu vi há pouco tempo um caso de uma pessoa adulta, que quando estava sendo tratado sobre rejeição, ela lembrou-se que na infância, ainda pequena, o pai ia atravessar ela a calçada, a rua, e o pai esqueceu de dar a mão, e ele atravessou, e nessa hora um carro ia atropelando ela. Naquele momento ela escreveu no subconsciente dela, meu pai me abandonou. E cresceu ferida, com raiz de rejeição. E o ferido fere, o machucado machuca, o rejeitado rejeita, porque é assim. E às vezes não tem nem consciência do que gerou um comportamento inadequado hoje, quando você vai olhar, foi lá atrás, nas raízes de rejeição. Em algum momento aconteceu isso. Situações aparentemente bobas, situações aparentemente bestas, mas que geram na criança raízes que precisam um dia ser curadas e tratadas. Porque caso contrário, os frutos vão ser podres. É assim. Na fase de adolescência tem muitas raízes de rejeição. Na fase adulta, um adultério, uma separação, um divórcio. Tudo isso são raízes que a pessoa lê dizendo o seguinte: fui rejeitado, fui abandonado, me largaram no meio do caminho. E aquilo gera na pessoa uma autoestima que é jogada do lixo. Consequências terríveis aquilo vai gerar. Então, queridos, são muitos casos, são muitos tipos de sementes de rejeição. Procure identificar se você viveu algo. Porque essa noite é noite de cura, e a primeira coisa que a gente passa é a consciência do problema. Se você sofreu algum tipo de abuso, de rejeição, de um pai que rejeitou, de uma mãe que rejeitou, e que você leu como isso, e que isso de alguma forma está interferindo na sua vida, saiba o seguinte, queridos, o seu comportamento hoje não é ruim porque você quer. O seu comportamento hoje é inadequado porque você está querendo se proteger, você não aguenta mais ser rejeitada, você não aguenta mais ser rejeitado, e por não aguentar mais rejeitado, você desenvolve personalidades de proteção para essa rejeição, e comprometem todos os seus relacionamentos. Estou cansado de ver pessoas que dizem a mim, pastor, eu tenho tudo para ser feliz, e no entanto não consigo manter, não consigo. Em forma visível, tudo que o mundo apresenta, eu tenho crescido, eu tenho melhorado, e no entanto minha vida é angustiada, é problemática. Meus relacionamentos não conseguem ser mantidos, troco de relacionamento em relacionamento e não consigo resolver. Pare, vá olhar que tem algo lá atrás que precisa ser tratado.
na raiz de rejeição plantada. Nós precisamos ser carvalhos de justiça, árvores boas, plantadas na semente que é o Senhor, pelo Senhor para a sua glória. Precisamos ser replantados. E aí, queridos, todo que foi ferido de alguma forma, todo que foi machucado, a tendência é ferir, é reagir. E às vezes a gente vive com a pessoa e não entende porque aquela pessoa tem um comportamento tão inadequado, fere com facilidade, machuca o outro com facilidade, rejeita o outro com facilidade. Nós começamos a julgar o comportamento daquela pessoa e dizer que pessoa inadequada porque ela faz isso, porque ela é desse jeito. Pode ter certeza, se você vive assim, ou tem alguém perto de você vivendo assim, tenha misericórdia, porque ela só está reproduzindo o que ela recebeu. Ela só está reproduzindo o que ela recebeu. Ela não é culpada, porque ele feriu, lhe machucou. Ela apenas estava ferida, e o ferido fere. O machucado machuca, o rejeitado rejeita. É assim. E com isso, se você foi plantado sobre uma semente ruim, semente de rejeição, semente de culpa, semente de medo, semente de abuso, vai dar frutos ruins. Eu vou citar alguns frutos que são ruins. Os frutos é aquilo que as pessoas estão vendo, principalmente quem está perto. Porque Isaías, quando diz que nós somos como deveríamos ser, e quando plantado pelo Senhor somos árvores de bondade, árvores que produzem sementes boas, é porque quando plantado nesse tipo de rejeição, a árvore é ruim. Então os frutos que a gente dá são frutos ruins. A gente disfarça esse fruto. A gente disfarça às vezes esse fruto indo para uma terapia, indo para um psicólogo. A gente ajeita o fruto ali, de longe as pessoas olham, pensam que a árvore está bonita. Mas a árvore não está bonita porque quem está perto sabe. Quem está perto sabe que aquele fruto é feio, ruim e fede. Quem está longe não percebe. Quem está longe a gente coloca disfarce, porque a gente constrói máscaras para nos proteger. Então olha de longe, vê aquela árvore, vê aqueles frutos, pensa que são frutos bons, porque a gente esconde o que a gente é. E por que é que a gente esconde o que a gente é? Porque se a gente disser quem é, nós vamos ser mais uma vez rejeitados, e eu preciso ser aceito. Então eu escondo, mas é por um tempo. Porque as pessoas que andam perto de mim, elas sabem que eu estou escondendo. Porque elas estão vivendo o meu temperamento, elas estão vivendo o meu comportamento, elas estão sentindo o cheiro. Porque eu, quando exalo um fruto ruim, eu tenho um cheiro ruim. E só sente quem está perto, que é o esposo, que é a esposa, que é o filho, que é o irmão. É na família que a coisa começa a acontecer. É ali quando os relacionamentos começam a destruir. São nos próximos da gente. Então são muitos sinais de rejeição, e eu vou falar de alguns sinais aqui. Que você, por amor ao Senhor, tente identificar algum. Veja se você tem algum sinal desse. Se você tem, é hora da gente começar a quebrar. Começa tudo pelo reconhecimento. As pessoas que são rejeitadas, as pessoas que foram plantadas sob sementes de rejeição, um dos frutos é a rebelião, ira, amargura. A pessoa se ira com facilidade, são pessoas amargas. Deus nos criou para ser amado, para ser aceito. Quando somos rejeitados, quando somos abusados, como somos maltratados, automaticamente nos iramos e gera rebelião. As pessoas que são rebeldes, quando você vê um adolescente rebelde, um adulto rebelde, com todo tipo de rebeldia, que não admite ser controlado por nada nem por ninguém, pode ter certeza, foi uma pessoa que foi rejeitada. É a rebelião e a ira, é uma proteção para aquilo que ela diz, não quero mais ser rejeitado. Alguns fazem promessas veladas. Eu já vi mulheres dizendo, homem nenhum eu confio. Não confio em homem nenhum. E tenho certeza que algumas que estão aqui estão com esse pensamento. E começa, sabe quando? Na infância. Foi rejeitada pelo pai, em algum momento. O pai decepcionou, o pai machucou. O pai não amou como você esperava ser amado, seja condicionalmente ou incondicionalmente, mas aconteceu na sua vida e você escreveu na sua mente dizendo o seguinte, homem nenhum me machuca mais. E cresce com uma promessa velada, com um compromisso velado, ninguém vai me machucar, não confio mais em ninguém. Temos isso.
fruto da ira, a ira que a gente tem por conta dessa rejeição. Muitas mulheres, é a grande maioria das mulheres, não conseguem ser submissas a seu marido. E por não ser submissa ao marido, fere um princípio da palavra de Deus. E ferindo esse princípio, tem consequência no casamento, e não entende por quê. Mas sabe por que não quer ser submissa? Porque ela aprendeu desde criança assim: não confio em homem nenhum. Ela pode até não dizer, mas isso está no subconsciente dela. Os homens me machucaram, os homens me decepcionaram, portanto eu não vou me submeter a marido nenhum. Sabe por quê? Porque ele vai me ferir. Então eu me torno rebelde, eu começo a agredir com palavras duras aquela pessoa que eu devia colocar com palavras amorosas. Pode ter certeza, pessoas que vivem assim, foram, em um determinado momento da vida, rejeitadas. E o que você está vendo aqui, ira, amargura, raiva, rancor, é apenas o fruto de algo que está plantado lá embaixo. Ah, vou para a terapia tratar. Aí vai para o terapeuta, tenta arrumar isso aqui, maquiar. Maqueia, arruma, cobre essa frutinha aqui, nasce outra podre aqui. Porque você não tem condições de produzir fruto bom sem mudar a raiz. A raiz é onde está o ruim. A árvore só será boa. Você só será e só se tornará um carvalho de justiça se for plantado pelo Senhor para a sua glória. Portanto, você tem que sair, essa árvore que é a sua vida, tem que ser replantada num outro ambiente. Sair do ambiente de rejeição, de culpa e dor, para um ambiente de amor, de compreensão. Só no Senhor vai encontrar isso. Aí você é replantado, aí você se torna um carvalho de justiça, uma árvore boa. O produto vai ser dado depois que você mudar lá embaixo a raiz. Não adianta querer maquiar, queridos. Não adianta querer maquiar o fruto. Porque você esconde o fruto, mas por dentro sua vida está um turbilhão. Seus relacionamentos não se sustentam. Não se sustentam. Há pouco estou com um casal, cuidando desse casal. Os dois estão no terceiro casamento. E estão para romper. E está muito evidente que os dois teve problemas seríssimos de raiz de rejeição. E se comportam de forma diferente. Mas no fundo a semente que está gerando aquele comportamento é a mesma. A mesma. Ela é muito agressiva, palavras duras, reage com muita violência. E ele muito calado, tímido. E eu conheço a história dos dois. E conheço a semente que foi plantada. Eles podem trocar de casamento 10 vezes, mas não vão ficar curados. Porque eles só vão maquiar o fruto. Tem que ser replantado. Tem que ser replantado. Tem que sair desse lugar de origem. Tem que mudar a semente. E aí sim você vai começar a produzir frutos bons. Outros frutos. Pessoa crítica. Pessoa invejosa. Pessoa que é muito crítica. Critica tudo, critica todos. O tempo inteiro está com crítica. Não consegue ver bondade em ninguém. Não consegue ver virtude em ninguém. Ao contrário, só vê crítica. Isso é fruto de uma autoestima ruim. Uma autoestima lá embaixo, uma autoestima no lixo. Porque se eu me sinto no lixo, é bom que o outro também esteja. E aí eu me torno uma pessoa extremamente crítica, invejosa. Culpa, senso de inferioridade, baixa autoestima. Por mais que você aparente, e hoje vocês têm uma ferramenta maravilhosa para disfarçar, que é o Facebook. Satanás criou essa ferramenta, que é a principal ferramenta de máscaras. Ferramenta que você pode se proteger, criando personalidade que você sabe que ela é falsa. Ela é mentirosa. E você não vai ficar boa construindo, porque você construiu uma personalidade bonita no Facebook. Agora, por que você fez isso? Porque você precisa ser aceita. Você não aguenta mais ser rejeitado, então você constrói porque as pessoas vão aceitar. Só que as pessoas não estão aceitando você. Estão aceitando aquela pessoa que você imagina ou gostaria de ser. Vai ser doença na sua vida, não é o caminho. Precisa ser replantada. Pessoas que têm o tempo inteiro no senso de defesa, está o tempo todo na defensiva. Quando você fala alguma coisa, ela já agride. Ela está sempre na defesa. Sempre se defendendo. Sempre achando culpado. Sempre terceirizando o tipo de comportamento dela. Colocando a culpa do estilo de vida dela nos outros. Acusando os outros. O culpado é sempre o outro. O culpado é sempre o outro.
Esse casal é incrível, eu converso com um, ele derrama problema no outro, aí conversa com o outro, derrama problema no outro. Sabe quando vai haver solução? Nunca. Eles vão te separar mais uma vez, entram no quarto casamento, mas vão do mesmo jeito, porque a semente é a mesma, a raiz é a mesma, a árvore é a mesma. Só vão mudar o fruto, disfarçar o fruto. Eu preciso reconhecer que eu sou o problema. Eu sou o problema. Se o outro que eu convivo não vai se tratar, é problema do outro. Eu vou buscar a solução das rejeições na minha vida. Eu preciso, o Senhor está chamando, é você. Se seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe não se tocar e não quiser se tratar, é problema dele. Você, o Senhor está chamando você esta noite para cura, para libertação, para os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. É esse o chamado do Senhor essa noite e é para você. Ah, fulano deveria estar aqui. Não, é você que deveria estar aqui. É você. Outros desenvolvem personalidade perfeccionista. Tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que estar perfeito. Por que eu desenvolvo essa personalidade? Porque o perfeito é admirado. E as pessoas vão me admirar porque eu sou perfeccionista. E começa a construir esse perfeccionismo para ser aceito. E como não consegue ser perfeito, o que é que ele faz? Cria máscaras. Põe uma máscara. A máscara disfarça. Vai para o Facebook e ajeita ali. E hoje tem aí, como é o nome daquilo que chama? Ajeita a foto. Photoshop. Photoshop. Eu não tenho Facebook. Não conheço o Facebook. Eu rejeito o Facebook. Ah, tem coisa boa. Mas Satanás faz assim. Satanás bota um perfumezinho cheiroso, mas no fim é podre. Satanás faz assim. Porque ali é um ambiente onde você vai construir essa personalidade mentirosa. Para mostrar uma pessoa que você não é. E vai adoecendo cada vez mais. Porque quando você se olha para o espelho e diz quem eu sou, vai bater sabe aonde? No gabinete do psiquiatra. No consultório do Dr. Vicente Filizola. Que está cheio. Não estou fazendo propaganda contra não, doutor Vicente. Fique tranquilo. Mas é isso. Porque nós vamos buscar a solução no psiquiatra, ou no psicólogo, na terapia, que é bom em determinado momento. Só não pode se instalar em mim isso. Não pode se instalar em mim sua depressão. Depressão é apenas um sintoma. Um sintoma de algo que está lá embaixo. Depressão não é doença, depressão é sintoma. Sintoma de rejeição. Eventualmente, momentaneamente, no momento de dor, de luto, de perda, eu procurar um psiquiatra, um psicólogo, não tem nada de errado. Tomar um remédio num determinado momento, não tem nada de errado. Não pode se instalar na minha vida esse tipo de vida, principalmente nós que temos o Senhor. Que cremos que tudo podemos nele. Falamos e não encarnamos essa verdade. O Senhor está chamando você para que você encarne essa verdade essa noite. Você pode sim. Não acredite nessa ideia de que você não pode. Você pode sim. São pessoas normalmente inseguras. A pessoa é insegura porque tem medo. Ela tem medo de ser rejeitada. Aí desenvolve de alguma forma uma maneira de se proteger. Tudo isso são formas da pessoa se proteger para dizer, até aqui você vem, daqui em diante você não vai. Nem que seja no grito, na chantagem, na mentira, no ciúme, na agressão, palavras duras, palavras ríspidas. O que a pessoa está dizendo é o seguinte, se afaste porque daqui você não me agride novamente. Já fui rejeitada demais. Já fui machucada demais. E se eu fui machucada, eu vou lhe machucar. É assim. Vivem o tempo inteiro agredindo os outros. Eu poderia passar a noite inteira aqui. Não faltaria sintomas, frutos gerados pela rejeição. Provavelmente um desses você se encaixa. E tem alguém vivendo dramas terríveis nos seus relacionamentos por conta disso. Não consegue manter. Porque o primeiro local que impacta as raízes de rejeição, que vai produzir fruto, é nos relacionamentos. As pessoas que estão perto percebem. E você sabe que as pessoas percebem. Pare de botar a culpa no outro. Pare de botar a culpa na sua esposa.
Pare de botar a culpa no seu esposo. Pare de botar a culpa no seu pai. Pare de botar a culpa em quem quer que seja. Assuma que você tem raiz de rejeição e precisa ser tratada para poder ser árvore de justiça. Árvore boa. Não tem outro caminho. Replantar, queridos. Replantar. E você tem duas opções na vida depois do que ouviu. Permanecer como está. Permanecer como está. Vai buscar alívio da sua vida, vai buscar alívio da sua dor em qualquer tipo de excesso que você pode buscar, porque os prazeres aliviam a dor. Você pode buscar e continuar como está, sem querer a cura, e diz: eu vou buscar alívio no prazer, álcool, drogas, sexo, pornografia, dinheiro, trabalho. Tem milhões de formas da gente buscar no excesso, algo que eu não pare para pensar na minha dor e aquilo ali me satisfaça. Traga alívio porque traz prazer. Aquela música dos Titãs diz assim: eu quero prazer para aliviar a dor. A música Comida dos Titãs, é uma poesia linda. É prazer para aliviar a dor. É uma opção. O mundo faz isso. Vai buscar nos prazeres da vida. E são muitas fontes de prazeres que se encontram aí. São fontes que nos aliviam a dor. Mas normalmente, essa fonte de prazer vai trazer mais dor no dia seguinte. Na hora dá prazer, mas depois traz mais dor. E você vai parar com isso quando? Vai continuar fingindo, colocando máscaras, fingindo que está tudo bem, está tudo maravilhoso. E você sabe por dentro que não está. Seus relacionamentos não conseguem se manter. Aliás, você mesmo não se suporta mais. Não entende porque não consegue agir de forma correta. Não entende porque faz tantas escolhas erradas. Está na hora de dizer basta, queridos. Dizer basta. Ou alguns ainda acreditam que pode continuar a vida assim mesmo. O tempo vai curar. A ferida que meu pai me gerou, o tempo vai curar. A rejeição do meu pai, de minha mãe, faz muito tempo, eu não vou nem pensar nisso, isso é bobagem. Você pode fingir isso. Pode continuar fingindo. É opção sua. Mas eu quero dizer que você não vai ficar bom. Você vai só fingir. Mas num determinado momento você vai explodir. Você vai explodir, porque máscara você aguenta por um tempo. Mas depois de um tempo você explode, porque por trás da máscara vai ficando podre. Vai ficando doente. Você vai procurar um psicólogo, não vai resolver. Vai para o psiquiatra, não vai resolver. E a vida vai ficando um turbilhão e seus relacionamentos um turbilhão. Você está convertida, indo para o céu, aceita Jesus, e no entanto a vida não se arruma. Porque a mente não está sendo renovada. Porque a mente continua antiga, o espírito é novo, o espírito é do Senhor, mas a mente é a mesma do velho homem, cheia de feridas, cheia de ressentimento, cheia de mágoa. É essa mente que o apóstolo Paulo diz, precisamos renová-la, em Romanos capítulo 12, aí é o tratamento. Então você pode reconhecer como está, ficar como está, dizer, eu vou continuar com meu psicólogo, com minha psiquiatra, com meu remédio, e eu vou levando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Um prazer aqui, um prazer acolá, e vou levando a vida. Ou você dizer essa noite aqui, basta. Eu não quero mais. Já lutei demais, já tentei de tudo. Eu quero agora ser replantada. Eu quero me tornar árvore de justiça. Eu quero me tornar carvalho de justiça. Eu quero me tornar árvore boa, para dar frutos bons. Eu preciso exalar o cheiro do Senhor. Eu preciso ser replantada, por mais que doa, por mais que seja doloroso, mas a gente precisa ser replantado, porque é isso que ele disse, os quebrantados de coração, os cativos, presos, eu preciso pôr em liberdade todos esses, os que estão algemados de alguma forma na culpa, no medo de ser rejeitado, na depressão, na ansiedade, no orgulho. Aliás, o orgulho é uma das principais frutos da rejeição, é o orgulho. Eu me orgulho para me proteger. O orgulho talvez seja a maior proteção que a gente construa. Por isso que tem tanta gente orgulhosa, que precisa ser quebrantado, porque o reino dos céus é para os que se quebrantam diante dele. Orgulhoso não vai para o céu. Precisamos nos quebrantar diante de Deus, bater no peito como Davi, dizer: errei, pequei, quero recomeçar.
certos da sua graça, do seu amor, da sua nova chance, de um novo recomeço. Não importa onde você esteja, mas é hora da gente recomeçar e começar de novo da forma certa. Tornar-se árvore boa, árvore de justiça. É isso que a gente quer, produzir bons frutos. Os frutos do Espírito: amor, alegria, paz. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu preciso ser replantado para produzir esses frutos. Porque plantado onde eu vivi até hoje, nas raízes de rejeição, do orgulho e do medo, eu não vou conseguir dar nenhum fruto desse. Eu não vou manter os meus relacionamentos. Eu não vou manter a alegria, a paz que vem do Senhor. Eu não vou conseguir. Eu vou disfarçar. Produzir bons frutos. Eu preciso, como diz o apóstolo Paulo, estar arraigados, alicerçados em amor. O próprio Jesus diz: a casa tem que ser edificada sobre a rocha. É no embaixo, é no alicerce que precisa ser tratado. Você pode contratar o arquiteto que for, a casa vai ficar bonita, a casa vai ficar até aparentemente cheirosa, mas no primeiro sopro a casa cai, porque foi construída sobre a areia. A casa tem que ser construída sobre a rocha. A árvore tem que ser plantada sob o amor do Senhor. É simples assim e difícil assim, porque nós não queremos largar. O orgulho não permite a gente dizer: eu vou abrir mão e eu quero cura para a minha vida, restauração da minha vida. Se minha esposa não quer, se minha esposa não vai fazer, se meu esposo não vai caminhar por isso, é problema dele. Eu quero ser liberto, eu quero quebrar as algemas. Eu quero. É uma decisão sua. Não é da sua esposa, não é do seu esposo, não é do seu pai, é sua. Você é que precisa ser quebrado. E produzir bons frutos tem que estar enraizado no Senhor. Ler a sua palavra. Ler a sua palavra. Conhecer a sua vontade. Estudar esta palavra. Estudar esta palavra. Não é apenas ler a palavra. Eu conheço muita gente que leu, mas não consegue, porque precisa estudar. Quando eu estudo, eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Além de ler, de estudar, eu preciso tomar a decisão de aplicar essa palavra na minha vida. Eu preciso aplicar. Eu preciso reconhecer que ela é a verdade e eu sou mentira. Meus sentimentos são mentirosos e a palavra é a espada que separa o sentimento do espírito. É a palavra quem separa, é isso que a palavra diz. Ela é que separa. Ela é uma espada de dois gumes, o espírito e a alma. Eu preciso separar minhas emoções, minhas vontades, meus desejos, meus apetites que são ruins, e deixar que essa palavra habite em mim. E eu possa praticar esta palavra e me tornar uma árvore de justiça. É isso que o Senhor quer. Firmado na sua vontade. É uma decisão, queridos. A cura leva tempo, mas a decisão nós vamos tomar hoje. Claro que se você decidir andar assim, vai levar um tempo para ser curada, para ser tratado, porque foram anos pensando de uma forma diferente. Mas a decisão é hoje. Você vai decidir hoje, dizer: eu não quero mais, e buscar naquele que pode, naquele que verdadeiramente pode lhe replantar nas suas raízes, que não vai mais disfarçar, não vai haverá mais disfarce na sua vida. O início é você reconhecer que precisa ser replantado. E logo em seguida, depois do reconhecimento, é o perdão. Perdão de quem lhe machucou. Você precisa perdoar quem lhe feriu. Precisa perdoar. Porque provavelmente, olhem para mim, eu sei que tem muita gente aqui ferida, machucada, principalmente por um pai ou uma mãe. E alguns até o pai já morreu. Mas você vai precisar perdoar esse pai. Você vai precisar perdoar essa mãe. Sabe por quê? Não vai haver libertação sem perdão. Você precisa decidir perdoar. E um dos motivos para você perdoar esse pai ou essa mãe é que se você olhar para cima dele, você vai ver isso que ele já recebeu. Seu pai se comportou como se comportou na sua vida, porque ele já recebeu algo parecido. Pode ter certeza no que eu estou dizendo. Seu pai não agiu com você, seja consciente ou inconscientemente, de uma forma errada, produzindo frutos de rejeição na sua vida, porque ele quis.
Ele provavelmente recebeu isso do pai e da mãe dele. E aí quem recebeu reproduz. O ferido fere. O rejeitado rejeita. O machucado machuca. Então comece perdoando esse pai ou essa mãe. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Mas a gente precisa aprender que só vai haver cura sem ressentimento. E o ressentimento é liberado através do perdão. Ah, mas meu pai não tem como, ele já morreu. Não importa, perdoe ele hoje. Perdoe ele hoje. Confesse com sua boca, está perdoado. E abra sua boca dizendo o motivo. Você sabe o motivo da rejeição que gerou. Ou pelo menos alguns motivos você sabe. Outros estão escondidos no seu subconsciente. Mas alguns você sabe e se lembra muito bem. E é hora de você dizer: pai, eu te perdoo porque um dia tu me abandonasse. Eu me perdoo porque um dia tu agredisse a minha mãe e nos deixasse só. Pai, eu te perdoo porque tu traísse a minha mãe com uma outra pessoa e nos deixasse passando fome e necessidade em nossa casa. Pai, tu me abusasse. Eu era uma criança e tu me abusasse. Tu sabes o motivo que teu pai te rejeitou. Tu sabes o motivo que teu pai te machucou. É hora de verbalizar. E crer da restauração a partir daí. A cura começa aí, queridos. Nós vamos ter um tempo de oração. E você, não vou pedir para ninguém se levantar nem vir aqui não. Mas aí no seu lugar. Porque eu não quero causar nenhum tipo de constrangimento. Porque se nós formos verdadeiramente honestos, todos, sem exceção, tinham que estar aqui. Sem exceção, a começar por nós. Todos teriam que estar aqui. Todos estamos doentes. E precisamos de cura. E precisamos de libertação. Não se engane achando que está pronto. Não se engane achando que está pronto ou pode viver do jeito que você está. Você pode até viver do jeito que está, mas não vai experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Não irá experimentar. E Deus está te chamando essa noite para tu começar a comer do banquete. Curve sua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Que você procure identificar, se possível até verbalizar, que rejeição tu carregas até hoje. E que tem feito você uma pessoa depressiva, ansiosa, raivosa, irada, impaciente, intolerante, inflexível, cheio de justiça, ciumenta, depressiva. Tudo isso é frutos produzidos por raízes de rejeição. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu irmão, perdoe seu pai adotivo, perdoe seu pai que um dia lhe entregou para ser adotado. E que Deus possa começar, e que você possa buscar ajuda. Você não vai sair disso sozinha. Você não vai sair dessa situação sozinho. Procure ajuda. Não apenas do psicólogo, não do seu psiquiatra, mas procure alguém que você possa confiar e abrir seu coração, porque a palavra de Deus diz assim: a cura vem quando confessamos nossos pecados uns aos outros. Procure um pastor, procure quem você confiar. Mas não deixe para lá mais não. É hora da gente recomeçar. Vamos cantar um louvor e você fica aí orando. E nos colocamos como pastores à disposição. Eu sei que essa palavra tocou vários corações. E que precisa ser recomeçado. E precisa de ajuda. Estamos juntos. Estamos juntos. Vamos cantar um louvor. Diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés. Humilhar-te
somente o Teu amor, Senhor. Somente o Teu amor pode fazer com que a Tua bendita semente mude as sementes que ainda residem no coração da gente. Tu conheces o quanto é difícil, o quanto é doloroso, o quanto é sofrível reconhecer as dores que muitas pessoas causaram em nós. Mais difícil ainda é acreditar que seja possível perdoarmos-nos a nós mesmos daquilo que atribuímos aos outros que nos fizeram. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, a descansarmos em Ti e a permitirmos que no nosso coração seja semeada a semente do carvalho de justiça, para que sejamos aqui nesta noite libertados dos cativeiros, mas plantados na casa do Senhor, libertados das dores, mas revestidos do alívio, libertados das lágrimas, mas revestidos da alegria, libertados das cadeias que nos prendem para uma comunhão e intimidade contigo. Derrama-se a Tua bênção e tomamos posse da Tua palavra que nos renova, que nos vivifica e que nos fortalece. E que de hoje em diante cremos que esta semente fará brotar em nós uma nova árvore. E que com a Tua graça e ajuda seguiremos um caminho novo, diferente, para a glória do Senhor. Gera em mim, Senhor, uma nova árvore. Gera em mim uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém.